Então, mais um estudo voltado para nós aprendermos sobre a segurança de salvação em Cristo para sempre. E e mais uma vez vale lembrar as diretrizes para nós sempre estarmos em nossas mentes a questão de como estudar a Bíblia. Então, a primeira diretriz é que um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Segunda diretriz é que um versículo deve ser também interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus, ou seja, nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos que contradiz no caso, né? E terceira diretriz, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Então a Bíblia ela se auto-interpreta, nós não podemos de maneira nenhuma ensinar algo que a Bíblia em outro texto fala com o contrário. Nós já analisamos 10 textos bíblicos, já analisamos 14 temas, e o primeiro tema que analisamos, ficamos nele 4 estudos. Então temos falado bastante, ainda vamos falar um pouco mais sobre esse tema, mostrando realmente que podemos ter a segurança de salvação. Não é apenas um estudo, não é apenas um texto, mas estamos passando por vários textos, vários temas bíblicos, mostrando e provando que a salvação ela é eterna, como a Bíblia diz, vida eterna, sem realmente o perigo de perdermos por qualquer motivo, porque Deus é poderoso para nos manter salvos. Se dependesse de nós realmente a salvação, estaríamos perdidos. Mas alguns pregam assim, né? Uma salvação condicional, que depende da pessoa. Ela tem que permanecer, ela tem que ser fiel. Então, realmente, se dependermos disso, estamos todos perdidos, porque ninguém vai conseguir, porque todos nós somos pecadores. Mas graças a Deus, a Bíblia fala que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é dom de nós, não vem de nós, mas é um dom de Deus. Hoje estaremos vendo sobre o tema enganados ou amaldiçoados. Enganados ou amaldiçoados. O último tema que vimos foi sobre a questão de posição ou prática, mostrando que a posição do crente é bem diferente da prática, o que não deveria ser igual, né? Tanto a posição quanto a prática deveria tudo estar em consistência, né, com realmente o que a pessoa é, com aquilo que ela pratica, no caso um salvo em Cristo Jesus. Mas hoje então, basicamente, analisando aí a questão de sermos enganados, mas o que isso quer dizer? O que muitas pessoas não pensam é com respeito a que nós somos muitas vezes enganados. Como eu vou passar para os irmãos aqui, primeiramente uma pergunta, embora eu já deixei fácil a resposta, também não é uma pergunta tão difícil assim, né? Mas um crente, ele pode ser enganado, sim ou não? Um crente verdadeiro, um salvo verdadeiro, ele pode ser enganado, sim ou não? Sim ou não? Está fraco? Sim ou não? Outros acordaram aí, amém. Então, sim, pode ser enganado. Um crente verdadeiro, um salvo verdadeiro. E a Bíblia dá vários avisos aos crentes quanto ao perigo de serem enganados. Mas, isso nos leva a outra pergunta. Se o crente pode ser enganado, o salvo verdadeiro pode ser enganado, ele será amaldiçoado ou condenado ao inferno por isso? Por ser enganado, por ter sido enganado? Sim ou não? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. E isso já tira aí muitas conclusões imperfeitas ou erradas com respeito à segurança de salvação. Um crente, um salvo verdadeiro, ele pode ser enganado,
mas isso não quer dizer que ele foi amaldiçoado por ter sido enganado, ou até mesmo que ele possa ser condenado ao inferno por ter sido enganado. Como salvos, mas ainda pecadores, estamos sujeitos a sermos incrédulos muitas vezes, né? Estranho até dizer isso, nós somos chamados de crentes, né? E crentes é alguém que crê em algo. E muitas vezes os próprios crentes são incrédulos, né? Algo bem contraditório aí. Mas muitas vezes somos, né? Estamos sujeitos a sermos incrédulos, esquecendo que a fé, ela exige evidência segura da palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé não é cega, como alguns pensam. A nossa fé não é cega. A nossa fé, ela pede, né, uma evidência segura da palavra de Deus. Não uma evidência segura de provas evidenciais, ou provas vivas, ou aquilo que nós podemos ver. Não. Mas ainda assim a fé, ela pede uma evidência segura da palavra de Deus. E muitas vezes nós somos incrédulos com respeito a isso. Não devemos acreditar e nem aceitar doutrinas novas ou modismos religiosos que sempre, parece que cada ano que passa, cada mês, não sei, sempre tem uma coisa nova que inventam por aí, né, em alguma igreja. Sempre tem. Então não devemos aceitar essas doutrinas novas ou modismos religiosos, mas provar, né, qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer coisa nova que saia por aí, provar essas doutrinas, esses ensinamentos pela palavra de Deus. Com o avanço da internet, temos visto muitos crentes sendo levados pelo engano, porque ficou muito fácil, né, transmitir tanto a verdade através da internet quanto o engano. E aí muitos têm dado ouvidos ao engano transmitido pela internet, através de Facebook, YouTube e outros meios, né, de comunicação pela internet. Ficou muito fácil. É interessante que algumas falsas doutrinas eu não ouvi, né, até talvez os meus quase 30 anos de vida. E eu converti aos 11 anos de idade. Mas como a internet começou a crescer e as pessoas tendo acesso, aí eu comecei a ter, não acesso, mas chegar até mim, heresias, ensinamentos errados, né? Pensamentos errados com respeito à palavra de Deus e até mesmo com respeito à salvação. A diferença entre o que é bíblico e real para com o que não é bíblico e ficção quase não é assimilado hoje em dia pelos crentes. Eles não importam mais se a Bíblia diz vida eterna, mas eles querem um ensinamento mais lógico, mais humano, né? Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi, né, pessoas disserem, se eu for ser salvo eu tenho que merecer. Isso é um ensinamento humano, porque graça não se merece. A graça de Deus é um favor imerecido, então não tem como você merecer. Então o ensinamento divino é totalmente diferente dos pensamentos humanistas. Então as pessoas preferem crer em ensinamentos humanistas do que crer no que está escrito. Primeiramente, queremos ver aí que Jesus advertiu os seus discípulos quanto aos falsos messias. Jesus advertiu. Imagina, na época de Jesus, ele já advertiu sobre esses falsos messias. O que dirá hoje então, se Jesus vivesse hoje? Se Jesus estivesse entre nós hoje, o que ele diria hoje? Né? Misericórdia. Não gosto nem de pensar. Mas vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Esse é o primeiro texto
que vamos analisar hoje, com o tema enganado ou amaldiçoado, mostrando que o crente ele pode ser enganado, mas isso não quer dizer que ele seja amaldiçoado ou condenado ao inferno por isso. Mateus 24, versículo 4 e versículo 5, primeiramente, nos diz o seguinte: E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora olha também versículo 11 ao versículo 13, no mesmo capítulo aí. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Agora, versículo 23 ao versículo 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Muito bem, então aqui nesse texto, irmãos, Jesus realmente advertindo os seus discípulos quanto aos falsos profetas, aos falsos messias, que ainda, vai surgir aí o anticristo, o falso messias, que vai ser realmente o diabo. Mas esse texto aqui, como os irmãos talvez já conhecem alguns, é interessante que esses avisos aqui são para os convertidos, aqueles que vão se converter no período da tribulação. Não é o período em que estamos vivendo hoje. Esse texto é um texto profético, falando sobre o período da tribulação. Pastor, que período é esse? É logo após quando a igreja é arrebatada por Cristo, tirada da terra, automaticamente começa o tempo aí do diabo neste mundo, o período da tribulação, que no caso vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma tribulação que nunca houve e jamais haverá na terra. Então, esse texto, Jesus está falando basicamente sobre esta época, mas isso não exclui que hoje existem muitos líderes religiosos, grandes falsos profetas, dizendo serem ministros de luz, dizendo receberem novas profecias de Deus, ou seja, profecias extrabíblicas que não estão aqui na palavra de Deus, realizando milagres para provarem sua autenticidade, logicamente iludindo e enganando os crentes desavisados, ou talvez até os salvos desavisados. Mas isso não quer dizer que se esses crentes, no texto aqui, nós vamos até olhar um versículo muito importante aqui, muito usado por aqueles que creem na segurança da salvação meritória ou continuada, mas não quer dizer que esses crentes, mesmo sendo enganados por essas heresias, por esses falsos crentes, falsos profetas, se eles forem salvos, não quer dizer que eles perdem a salvação por isso. E nós vamos ver outro texto mostrando basicamente a mesma coisa. Aqui nós não vemos isso. Agora, um versículo muito usado, que nós já tiramos de letra já no início, um versículo muito usado por aqueles que creem que nós precisamos perseverar para ser salvo, é o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que período é este? Tribulação. Ou seja, para quem entende sobre a tribulação, vai haver uma perseguição tremenda. Muitos vão ser mortos. Muitos vão ser coagidos a negar o cristianismo, negar realmente Cristo. E os que não fizerem, os que não negarem, o que vai acontecer com essas pessoas?
com esses crentes, com esses salvos, vão ser mortos. Por isso, então, que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, quem negar, aí sim, né, não vai ser salvo. Ou mostra que não é salvo, né? É apenas um professo. Então, na tribulação, realmente, o negócio não vai ser fácil, não. Hoje está muito fácil alguém ser salvo, né? Hoje está muito fácil. Mas na tribulação vai voltar aos tempos antigos, né? Se você se converter ao cristianismo, você vai ter que talvez que mostrar isso pela morte. Ok? Por isso que aquele que permanecer até o fim esse será salvo. Vamos para o segundo exemplo. Nós vamos ver aí, primeiro nós vimos que Jesus advertiu seus discípulos quanto aos falsos messias, né? O perigo de ser enganado por falsos messias, falsos profetas. Nós vamos ver também o exemplo aqui da igreja de Corinto. Corinto está em quase todas, né? Corinto era uma igreja problemática. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios capítulo 11. Vamos ler o versículo 2 ao versículo 4. A Bíblia nos diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, e se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofreríeis. Você percebe aqui, os coríntios, ou a igreja de Corinto, eles foram ganhos, pelo menos no início da igreja, né? Eles foram ganhos a Cristo pela pregação do apóstolo Paulo, pela pregação do evangelho de Cristo na boca, né, do apóstolo Paulo, o qual queria então, ele tinha o desejo de que essa igreja, que ele pudesse então apresentar essa igreja perante Cristo no dia do julgamento, apresentá-la pura, né, imaculada. Mas, né, falsos profetas também haviam se infiltrado no meio da igreja de Corinto, buscando enganá-los com falsas profecias, falsos ensinos. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele lembra de Eva, né? Ele lembra do que a serpente fez com Eva. E ele fala que ele teme, né, que eles sejam enganados, assim como Eva foi enganado pela serpente. O problema, irmãos, é que os coríntios, eles estavam aceitando esses falsos profetas no seu meio. Eles não faziam nada a respeito. Eles estavam basicamente aí acolhendo esses falsos profetas, tolerando esses falsos ensinos no meio do povo, correndo então o risco de deixarem a simplicidade que há em Cristo. E essa simplicidade que há em Cristo, para quem não entende o que é isso, é a salvação pura e perfeita em Cristo Jesus, sem mais nada, sem obras. E o que muitos querem colocar até hoje ainda é as obras, junto com a salvação, né? Então ele tinha medo das pessoas já não crerem, né, mas só em Cristo, não confiarem mais só em Cristo para a salvação, mas através desses falsos ensinos, confiarem em si mesmas, ou até mesmo em outras coisas que eles colocavam aqui para os crentes. Os falsos profetas, eles estavam pregando, nas palavras do apóstolo Paulo aqui, eles estavam pregando um outro Cristo. Talvez um Cristo não tão forte como o nosso, né?
não tão poderoso como nós, que só Ele salvando não é suficiente, a gente tem que também ajudar um pouquinho com as nossas obras, para manter, para permanecer. Então o apóstolo Paulo coloca, olha, vocês vão aceitar um outro Cristo. Ele diz também aqui de um outro Espírito, que não era o Espírito Santo, não era o Espírito que eles receberam quando creram em Cristo. Um outro Espírito, irmãos. E como esse outro Espírito até hoje trabalha em muitas igrejas, como eu já havia dito antes, né? Mas vamos voltar para cá, porque esse é outro assunto. E outro Evangelho. Você percebe aqui? Outro Cristo, outro Espírito e outro Evangelho. Eles estavam dissimulando, dissipando, né, essa mensagem no meio dos crentes, corrompendo os seus, aquilo que eles tinham aprendido com o apóstolo Paulo, aquilo que eles tinham aceitado no início, aquilo que eles tinham colocado a sua fé no início da sua conversão, quando o apóstolo Paulo trouxe o puro Evangelho para eles. Agora, não há nada aqui nesse texto que sugira que os coríntios renunciaram a Cristo, ou que eles perderam a salvação, ou que eles estão condenados por causa desses falsos profetas e por causa de alguns até serem levados por esses ensinamentos novos e errados. A questão aqui é que eles estavam, corriam, nem está dizendo que estavam sendo enganados, provavelmente alguns sim, mas eles corriam um risco realmente da igreja, né, caminhar em outro caminho, que não é o caminho do evangelho perfeito e puro da salvação, ou seja, sair da simplicidade que há em Cristo. Ok? Então, aqui não fala que eles poderiam ser condenados em nenhum momento por serem enganados. Terceiro exemplo é o exemplo da igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2, versículo 4. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Colossenses 2, versículo 4 ao versículo 8, nos diz o seguinte. Deixa eu só virar aqui. Essas folhas muitas vezes é difícil de virar uma folha só, né? Colossenses 2,4 nos diz o seguinte: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Versículo 8: Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, irmãos, e começamos a olhar os homens, os ensinamentos humanistas, nós corremos o risco de sermos enganados e começarmos a olhar com os nossos olhos, né, carnais, ao invés de olhar com os olhos da fé. Quando o apóstolo Paulo aqui ele escreveu essa carta aos Colossenses, havia tentativas de integrar o cristianismo ao judaísmo, ao intelectualismo também, ao ascetismo, ao legalismo e até mesmo, como até muitas vezes, até hoje ainda tem isso, ao misticismo. Hoje existe muito misticismo dentro de muitas igrejas. Colossenses estava com esse problema, os colossenses, a igreja de Colossos. E como então qualquer pastor faria,
o apóstolo Paulo adverte os colossenses quanto a essa questão de serem levados, né, por esses ensinamentos, né, do judaísmo, do intelectualismo, do ascetismo, do legalismo e até mesmo do misticismo. Hoje, o cristianismo tem sido integrado a tantas mais crendices e filosofias que não existiam, né, na época do apóstolo Paulo. Com certeza, se fosse hoje, o apóstolo Paulo, essa lista, né, estaria maior. O apóstolo Paulo teria falado mais coisa, porque infelizmente hoje tem muitos mais ensinamentos errados, né, que alguns nem parte desses ismos aqui, né? Mas a advertência de Paulo aqui indica que os colossenses, eles poderiam se perder. Desculpa, deixa eu só refazer aqui, eu li errado. A advertência que o apóstolo Paulo faz aqui para os colossenses não indica que os colossenses poderiam perder a salvação ou se perderem eternamente. Não indica em nenhum momento isso aqui. O engano do crente não significa, conforme nós já dissemos, a perdição do crente ou a condenação do crente. Hoje nós temos, infelizmente, tantos enganos dentro de muitas igrejas, tais como a teologia da prosperidade é uma delas. Um engano que, embora seja bíblico, a questão de prosperidade do servo de Deus, a forma com que eles passam os ensinamentos é errado. É totalmente antibíblico, totalmente fora do padrão de Deus. Então é uma heresia, é um falso ensino dos nossos dias, a teologia da prosperidade. E tem outras como a trama e o engano das curas. Muitas igrejas eles são voltados para as curas. O foco dessas igrejas são curas. E é interessante que algumas dessas igrejas nem pastores podem ter doenças. Porque como é que eu vou pregar uma cura se eu mesmo tenho problema de enfermidade, né? Então fica meio ilógico, né? Então muitos pastores, já vi pessoas que eu conheci de outras igrejas que foram tirados, né, do ministério, impedidos de pregar, porque eles tinham doenças. E aí não batia muito bem, né? Não pegava muito bem, né? Como é que eu vou pregar algo que eu mesmo não tenho, né? Então são tirados. Essa questão de curas também, infelizmente, é muito forte. Não estou dizendo que Deus não cura, Ele cura, mas eu não acredito em curandeiros, principalmente evangélicos. Acredito que Deus cura, mas curandeiros, aí nós já passou a época das curas, né? Pelos apóstolos. Em um texto muito fácil de entender isso, é 1 Coríntios, né? Se não me engano, capítulo 11, né? Se não me engano, o apóstolo Paulo fala ali, quando era menino, sentia como menino, discorria como menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. E se você vê o contexto ali, está falando da igreja, quando a igreja ainda era criança, estava começando ainda, então precisava daqueles dons, precisava daquelas curas, precisava daqueles sinais, mas hoje, né, não precisa mais. Mas há muito engano, há muita trama, né, de curas dentro das igrejas. As falsas profecias extrabíblicas também são outra questão muito séria nos nossos dias, né? As pessoas elas esquecem a Bíblia e muitas vezes, muitas dessas que fazem essas profecias nem lêem a Bíblia direito, e aí se levanta perante a igreja e fala que recebeu uma nova profecia, e aí fala a profecia, e muitas vezes a profecia é até antibíblica, ou seja, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então esse dom também que tinha antigamente, já não tem nos dias de hoje, infelizmente hoje é usado para o mal. Já vi muitas histórias terríveis com respeito a isso, até negócio de profecia de alguém ter que largar, né, da esposa, né, para casar com uma jovem nova da igreja, já ouvi falar disso e aconteceu, né? A igreja aceitava esses negócios, então aconteceu, todo mundo aceitou. E isso é totalmente antibíblico, porque o divórcio não é da vontade de Deus, nunca foi e nunca será. É só um exemplo das várias atrocidades que acontecem nessas igrejas que dão liberdade a essas falsas heresias.
E tem uma aqui que eu nem sei se você sabe, a tal da gargalhada santa. Alguém conhece isso? Ah, é a gargalhada santa aqui, ó. Irmãos, eu acho que eu já ouvi falar disso, mas eu não lembrava. Participou de? Participou? Olha aí, ó. Olha aí. E eu vi um vídeo, aliás, eu achei só um vídeo no YouTube, né? Eu pensei que ia ter mais. Então, eles falam que quando é batizado com o Espírito Santo, aí a pessoa recebe a alegria, né, do Espírito Santo e começa a rir, né, e dá gargalhada à torta direita, né? Irmãos, uma coisa totalmente, né? Aonde você vê isso na Bíblia? Aonde você vê isso na Bíblia, né? Então, umas coisas assim tão fáceis, você vê, nossa, isso não é de Deus, não está na Bíblia, não é de Deus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo lá em Atos 2, você não vê eles rindo, eles pregaram o Evangelho. Quem que ri vai edificar quem? Irmão Josmar tem vezes que a gente prega aqui, tem uns aí que começa a rir e não para mais, né? Mas não está edificando ninguém, né? Eu sei que é uma gargalhada de um santo, de um servo de Deus, mas não vai edificar ninguém, não está pregando o Evangelho, então para que isso? Só para dar um show no meio da igreja? Mas esses são só alguns. Infelizmente tem muitos, milhares de ensinamentos terríveis, né? Coisas horríveis estão acontecendo nas igrejas de fora. Se você comparar e trazer essas coisas para a Bíblia, você vê isso não é bíblico. Se não é bíblico, não é de Deus. Se não é de Deus, aí não precisa falar de quem que é, né? Os irmãos já sabem. Deixa eu ver aqui onde eu parei, certo? Então, muitos crentes, eles têm sido atraídos por essas novidades. Ou seja, parece que só Cristo não é suficiente. Só Cristo não dá, pastor, tem que ter mais coisa. Então tem que ter tudo isso que eu já falei, né? Porque só Cristo não é suficiente. Então eles são atraídos por essas novidades, mas isso também, novamente eu digo, não significa que esses crentes perdem a salvação por serem enganados. Paulo não está advertindo aqui quanto à perca da salvação, mas ele testemunha que a fé, né, dos colossenses aqui, a fé deles é firme em Cristo. E Paulo aqui anima os colossenses a continuar andando em Cristo, continuar enraizados em Cristo, sobreedificados em Cristo, confirmando a fé deles e naquilo que foram ensinados por ele, o apóstolo Paulo. Então, em nenhum momento que o apóstolo Paulo que eles iam perder a salvação, olha, vocês podem perder, cuidado com os ensinamentos, vocês vão, né? Não, é só questão da fé deles tomar outro rumo e não estar mais na simplicidade que há em Cristo. O J.B. Phillips, ele comentou sobre esse verso 8 aqui de Colossenses. O verso 8 diz o seguinte, o qual, deixa eu ver aqui, eu estou em capítulo 1, diz o seguinte, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha que interessante o que esse J.B. Phillips, não conheço ele, mas é um comentarista cristão, né? Olha o que ele comentou sobre esse versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém estrague a sua fé, através do intelectualismo ou contrassensos, né? Ou aquilo que é contra o lógico, né? Esse contrassenso significa isso, que parecem elevados. Tais coisas são, na melhor das hipóteses, fundamentadas nas ideias dos homens sobre a natureza do mundo e ignoram a Cristo. Então, essas foram as palavras de J.B. Phillips comentando o versículo 8. Agora, interessante aqui que eu achei no comentário dele é que é sobre a fé, né? Você já tinha pensado que a nossa fé pode ser estragada? A nossa fé pode ser estragada. Ou seja, não pode mais ter aquela perfeição em Cristo, né? Mas começa a estragar, colocando também fé em outras pessoas, ou até mesmo outros ensinamentos, e não mais só em Cristo. Então a nossa fé pode ser estragada, ela pode ser adulterada, ela pode ser até mesmo enfraquecida
ou até sofrer um engano temporário. Mas a verdadeira fé em Cristo não pode ser abandonada, de forma alguma. Uma vez em Cristo para sempre. O último exemplo, quarto exemplo, é sobre Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Bem rapidinho aqui, tranquilo. Aqui o apóstolo Paulo está admoestando a Timóteo, logicamente, né? Timóteo, se os irmãos lembram bem, ele era um jovem pastor. Ele era pastor, já estava pastoreando uma igreja. Então ele era um jovem pastor. E o apóstolo Paulo está aqui admoestando ele, dizendo que nos últimos dias os homens maus e enganadores, eles irão de mal para pior, enganando, né, e sendo enganados. É interessante isso, né, que a Bíblia diz, né? Aquele que engana, muitas vezes ele é enganado, ele é propenso a ser enganado. Se acha esperto, né? Conseguir enganar. Mas ele vai ser enganado também. Né? A Bíblia mesmo fala que você semeia, você vai colher. Então esses enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e também sendo enganados. Mas em contraste com isso, Timóteo, era um jovem pastor, Timóteo então deveria continuar a permanecer na palavra de Deus, continuar a permanecer nas Sagradas Escrituras, que podem fazer uma pessoa sábia para a salvação através da fé em Cristo. Agora, essa expressão aqui pode dar confusão para alguns. Essa expressão que o apóstolo Paulo fala, né, que pode fazer-te sábio para a salvação, essa expressão não está dizendo que Timóteo ainda não era salvo. Não dá para pensar isso, não é verdade? Já era um pastor. Como é que o apóstolo Paulo iria aceitar um pastor que nem salvo era? Então não dá para aceitar aqui que essa expressão não está dizendo que o Timóteo ainda não era salvo. Também não significa essa expressão que a salvação de Timóteo dependia de uma fé continuada, ou seja, que ele tinha que permanecer para continuar sendo salvo. Isso nós não vemos aí no contexto. Mas o que nós entendemos aqui, o que nós vemos claramente aí, é uma frase adjetiva, é uma afirmação que as Escrituras, lógico, a palavra de Deus, as Escrituras têm o poder de fazer, não só Timóteo, mas qualquer pessoa sábia, ou seja, ela vai encontrar sabedoria na palavra de Deus, e dessa sabedoria ela vai encontrar salvação na palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem esse poder de fazer uma pessoa sábia para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Né? O outro texto, né, de Romanos fala o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo só está confirmando isso aqui com Timóteo. Né? Permanece nas Escrituras, porque é ela que tem a verdadeira salvação, em outras palavras que ele está dizendo. Né? Alguma pergunta antes de nós irmos para a conclusão? Então, irmãos, enganados ou amaldiçoados? Sim, o crente, o salvo verdadeiro, ele pode ser enganado por alguma filosofia, ou até mesmo, como nós sabemos, nós não entramos nessa questão, mas ou até mesmo ele pode ser enganado pelo diabo. Ele pode ser levado a pecar, sendo enganado pelo diabo, assim como aconteceu com Eva. Mas isso não quer dizer que ele seja amaldiçoado ou condenado eternamente pelo fato de ter sido enganado. Ok? Em nenhum momento nós vemos isso, em nenhum desses textos, e nem outro texto da Bíblia Sagrada nós vemos isso.
a questão realmente que nós estamos propensos a sermos enganados, mas isso não muda a salvação, ok? Nem mesmo, nós não entramos nesse detalhe, mas nem mesmo questão do pecado. E se nós formos pensar, né, o pecado, alguns dizem é tudo aquilo que desagrada a Deus, não é verdade? Outros dizem também que pecado é você errar o alvo, né? Ou seja, o alvo está ali, mas você errou o alvo, então você pecou, você não fez de acordo. Então, logicamente, se essas igrejas que nós citamos aqui estavam talvez partindo, né, para outros caminhos, recebendo outros ensinamentos, logicamente eles estavam pecando também, né? Mas em nenhum momento quer dizer que eles estavam perdendo a salvação por causa disso, mas estavam, né, desviando aí da simplicidade que há em Cristo. Amém? Vamos então orar nesse momento, depois estaremos dando o nosso intervalo. Pai, obrigado, Senhor, por esse ensino, embora seja um ensino um pouco diferente com respeito à segurança de salvação, mas importante também, Pai, para vermos que, e reconhecermos, né, lembrarmos que podemos ser enganados, não só pelo diabo, para nós pecarmos, mas também através de filosofias, pensamentos humanistas, ensinamentos humanistas, e mesmo se de alguma forma nós sermos enganados, não quer dizer que nós vamos perder a nossa salvação, mas que nós saímos da simplicidade que há em Cristo, ou seja, nós podemos retornar e podemos reconhecer o nosso desvio e retornar ao Senhor Jesus. Como sempre realmente fazemos, até mesmo quando pecamos, porque somos sujeitos ao pecado também. Pai, abençoe se houver alguém que ainda não é salvo, não tenha certeza de salvação, não crê na segurança de salvação, que possa realmente descansar em Cristo e colocar toda a sua fé apenas em Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é poderoso para não só salvar, mas também para nos manter salvos. E é em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém.